Eu sou a doutora Márcia Rocha, médica, especialista em nutrologia e tratamento hormonal, e eu ajudo mulheres a equilibrarem o seu corpo e os seus hormônios de forma natural, e assim conseguirem atingir o peso ideal. Vamos aprender a comer de tudo e emagrecer. Então, a pirâmide alimentar ideal é aquela que a base da pirâmide alimentar é o quanto que você deve comer no seu dia a dia. A pirâmide alimentar ideal é aquela onde a base, que é a maior quantidade de alimentos que você consome, são as proteínas, os legumes, tanto os legumes low carb quanto os legumes que são as raízes, as leguminosas, que é feijão, grão de bico, lentilha, essa tem que ser a base da sua alimentação. Quando você sobe um pouquinho o degrau da pirâmide, vai afinando, você tem que moderar nos alimentos que têm mais açúcar. E quais são os alimentos que têm mais açúcar no seu dia a dia? Os alimentos que têm mais açúcar são as frutas, são os leites, leite, queijo, os derivados. Tanto o leite quanto os queijos, eles têm a lactose, que é o açúcar do leite. O açúcar do leite é um açúcar, então ele vai subir um pouquinho a sua glicose, sobe um pouquinho a sua insulina, e isso faz com que você acabe acumulando um pouquinho de gordura. Então, a base da pirâmide seriam as proteínas, as leguminosas, os legumes. Depois, você come em menor quantidade as frutas, os queijos e o leite, por conta do açúcar que tem esses alimentos. Apesar de serem pouco açúcar, ainda assim é açúcar. E depois você vai subindo mais um pouquinho na pirâmide alimentar, você chega nos pães, bolos, biscoitos, tapioca, esse tipo de carboidrato que a gente chama de carboidrato simples. Os carboidratos simples, aí você vai comer menos um pouquinho. E lá no topo da pirâmide, que é onde você come só um pouquinho, existem os doces. Eu fiz uma enquete nos stories do Instagram e eu perguntei se as pessoas que me seguiam aquela pirâmide alimentar. E, pasmem, 82% das pessoas responderam que comiam daquela forma que estava na pirâmide. Então, qual é a minha conclusão? A conclusão que eu chego de 82% das pessoas que responderam à enquete. Essas pessoas estão comendo alimentos saudáveis, mas estão errando nas quantidades. Então, se as pessoas comessem naquelas quantidades que eu coloquei da base da pirâmide, maior quantidade, e subindo em menor quantidade, estava todo mundo magrinho, ninguém estava acima do peso. E eu fiz uma outra enquete depois, que era para poder entender as pessoas, né? Se essas pessoas estavam satisfeitas com o peso delas. E aí, a resposta: 72% das pessoas não estavam satisfeitas com o peso. Então, as pessoas estavam comendo coisas saudáveis, mas não estavam conseguindo manter o peso, mesmo comendo as coisas saudáveis. E a terceira pergunta que eu fiz nos stories foi: você sabe as quantidades que você deve comer desses nutrientes no seu dia a dia? E aí, 75% respondeu que não sabe a quantidade. Então, onde está o erro? E talvez esse erro seja o seu erro também. Onde está o erro da maioria dessas pessoas que responderam a enquete? O erro está que as pessoas estão errando na quantidade. É a quantidade dos alimentos que as pessoas estão perdidas. Eu já atendi vários pacientes que não emagreciam porque comiam fruta demais e achavam que estavam fazendo muito bem comendo fruta demais. Sim, já tive um paciente que comia umas 20 maçãs por dia e achava que estava bom, porque era maçã, porque maçã é saudável. Não, não. Tem que prestar atenção nas quantidades. Então,
É comer comida saudável, comida que faz bem, mas controlar a quantidade do que está entrando. E eu já expliquei aqui outras vezes que a gente tem a nossa taxa metabólica. Taxa metabólica é quanto o seu corpo consome de energia por dia. Quanto o seu corpo vai queimar de calorias. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma taxa metabólica de 1.400 calorias. Isso quer dizer que se eu não praticar atividade física, o meu corpo vai queimar 1.400 calorias por dia. Então, se eu comer 2.000 calorias por dia, que é uma alimentação média, e eu não fizer exercício físico, vão sobrar 600 calorias. E sabe o que que meu corpo vai fazer com essas 600 calorias que sobrar? Vai acumular em forma de gordura, não tem outro caminho. Mesmo que essas 600 calorias tenham sido de batata doce, tenham sido de carne, ou tenham sido de frutas, verduras, legumes, mesmo que tenha sido disso, se ultrapassar o quanto que o meu corpo gasta, o que sobrou de comida, ele vai guardar, ele não vai jogar fora. Não jogue, não desperdice. Se tem uma coisa que seu corpo não desperdiça, é comida. Chegou comida a mais, ele guarda em forma de gordura, é o que ele vai fazer. Então, é importante saber qual a sua taxa metabólica aproximada, porque aí você tem uma ideia de quanto que você vai comer. E aí, agora, um presente meu para quem está aqui assistindo. A média da taxa metabólica de uma mulher, então, existe exame que a gente pode fazer para poder determinar certinho qual é a taxa metabólica. Um desses exames é a bioimpedância, que é um exame que a gente faz no consultório, que mede toda a taxa metabólica da pessoa, que é muito importante para poder programar a dieta, a alimentação adequada. Mas, para a gente ter uma média aqui, para vocês que estão escutando, um parâmetro, a taxa metabólica de uma mulher varia de 1.100 calorias a 1.400 calorias. Então, você já bota uma média, se você for mulher, você está querendo emagrecer, tem que fazer o quê? Comer por volta dessas 1.100 a 1.400 calorias. Já o homem tem um metabolismo mais alto, ele está melhor do que as mulheres nesse quesito aí. Então, o homem vai ter uma taxa metabólica de 1.700 a 2.000 calorias. Essa é a média. Então, um homem mais alto, um homem mais musculoso, vai ter uma taxa metabólica de 2.000. Um homem mais baixo, um homem com menor quantidade de músculo, vai ter por volta aí de umas 1.700. Então, isso é importante para poder calcular mais ou menos quanto que vai comer de caloria num dia, para saber o tanto que o corpo vai gastar e o quanto que pode comer sem engordar. Então, uma mulher de 1.100 a 1.400 calorias e um homem de 1.700 a 2.000 calorias. Tudo que sobrar dessa quantidade de caloria vai virar uma gordurinha, não tem jeito. Então, a base da pirâmide alimentar vai ser verduras, legumes e as carnes. Quando eu falo as carnes, é carne de boi, carne de porco, carne de frango, entra também os frutos do mar, os ovos também. E aí, numa menor quantidade, você vai comer frutas e você vai comer os queijos e os derivados do leite, né? Que seria o iogurte e o queijo. Menor quantidade por conta da lactose, que é o açúcar que existe nesses alimentos. A gente não pode esquecer que esses alimentos têm açúcar. E quando você faz esse tipo de alimentação, essa alimentação tem um nome. Essa é a alimentação que a gente chama de alimentação low carb, que é a alimentação que tem menor quantidade de carboidrato.